Oi, maravilhosas! Tudo bem? Meu nome é Rafaela Raile, eu sou psicoterapeuta e hipnóloga clínica e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Eu tava refletindo aqui sobre algumas frases que nós usamos no nosso dia a dia e que elas acabam por se tornar meio banais. Uma frase que eu uso muito, uma expressão que eu uso muito aqui no consultório com as minhas pacientes, e ela faz muito sentido pra mim. E eu acho que ela entra nessa gama de frases que às vezes passam despercebidas e que a gente usa no nosso dia a dia sem se atentar ao que ela realmente significa. Aqui eu lido com muitas histórias de vida e muitos traumas e muitas coisas maravilhosas e boas, mas muita coisa pesada também. E quando isso acontece, a minha humanidade, ela fala mais alto. E eu acho que é isso que faz o meu diferencial profissional. Quando eu digo para uma paciente minha que passou por uma situação que eu sinto muito, é porque eu realmente sinto muito. Eu acho que as pessoas, elas têm mania de colocar o psicoterapeuta, o terapeuta ou o psicólogo em um lugar de superioridade, ou que ele é um ser sábio e que não tem sentimentos. E é bem o contrário, né? Na verdade, eu mostro isso muito lá no meu Instagram. Se você não segue, inclusive, vai lá dar uma seguida, né? Pra me ajudar. Eu gosto justamente de trazer essa humanidade, não só pra me conectar com as pessoas, mas pra que elas tirem a gente desse pedestal. É uma profissão onde a gente precisa exercitar muito a empatia. A gente nunca vai saber o que uma outra pessoa realmente sentiu ou passou. Mas quando você se dispõe a escutar essa pessoa, você consegue entender os motivos dela para ser o que ela é naquele momento. Quando eu digo para eles que eu realmente sinto muito, é tão genuíno, é tão de dentro. Hoje eu tava aqui numa consulta e eu realmente senti. Foi mais um daqueles dias em que eu senti muito pela minha paciente. Isso acontece com bastante frequência, porque as histórias, às vezes, elas são pesadas e eu realmente me emociono. Eu não choro, né, na sessão, mas assim, tem dia que é difícil. Mas eu sinto vocês, e eu acho que quando a gente fala que sente muito por alguém, a gente tá falando tanta coisa, sabe? É tão profundo, e às vezes a gente usa isso como um bom dia. E é você se colocar no lugar do outro, né? Nesse lugar tanto de escuta quanto de acolhimento. E eu acho isso muito bonito. Isso me fez remeter a uma análise pessoal que eu sempre fiz sobre as minhas pacientes. Eu sempre digo que as minhas pacientes são muito maravilhosas, que só aparecem pessoas iluminadas no meu caminho e muito parecidas comigo. Então, eu tenho muita sorte por ter essas pessoas, por caminhar junto com essas pessoas. E eu acredito muito nessas pessoas e vejo elas dessa maneira, talvez porque eu conheça elas na profundidade e que talvez a gente não conheça as outras pessoas nessa mesma profundidade, sabe? Talvez se a gente conhecesse as pessoas ou se a gente escutasse com o coração, sem querer sempre escutar para responder, escutar para se defender, ou escutar sempre em uma posição de eu preciso dar uma resposta para isso. Mas se a gente conseguisse escutar as pessoas de uma forma livre, que é isso que eu faço aqui no consultório, a gente conseguiria perceber o quanto as pessoas são boas, conseguiria compreender o porquê delas fazerem o que elas fazem, ou delas serem o que elas são naquele momento da vida, ou entender de onde elas vieram e por que elas vieram desse lugar. Eu acho que a terapia, ela é muito mágica, justamente porque a gente conhece as pessoas mais do que na superfície, e a gente se mostra mais do que na superfície. E no dia a dia a gente tem essa tendência de mostrar só um pedacinho da gente. Então as pessoas que andam comigo, que caminham comigo aqui no consultório, elas realmente são especiais. Mas porque eu as conheço na profundidade. Por mais que elas tenham defeitos, elas têm inúmeras qualidades. Assim como eu, assim como você que está assistindo esse vídeo. E às vezes no dia a dia a gente esquece que as pessoas podem ser vulneráveis, que elas têm defeitos, que elas têm motivos, que elas têm traumas. Quando eu digo eu sinto muito pelas desculpas que você não recebeu,
Eu sinto muito pelos traumas pelos quais você passou. Eu sinto muito pelo acolhimento que você não teve. Eu sinto muito pelas pessoas que você teve que deixar ir. Eu sinto muito pelas pessoas que você teve que deixar ficar. Eu sinto muito pelas escolhas ruins que você fez e pelas consequências que você teve que aguentar. Eu sinto muito pelas pessoas que você quis pedir desculpas e também não pediu. Eu sinto muito o que você sente, porque eu consigo te enxergar mais do que na superfície. Eu sei que você é uma pessoa maravilhosa, como a gente diz lá no Instagram, justamente porque eu sinto muito. E é psicoterapeuta o quê? Eu só quis se emocionar aqui, gente. Gente, eu sinto muito mesmo. Eu acho que é isso que faz dessa profissão tão bonita. E eu acho que é isso que falta no nosso dia a dia. Que a gente sinta muito pelas pessoas. Espero que essa reflexão tenha feito tanto sentido aí quanto fez aqui. E obrigada a todas as minhas pacientes que caminham comigo. Quando eu digo que é genuína a nossa troca e que eu gosto muito de vocês, é porque eu enxergo vocês e porque eu sinto vocês, tá bom? Um beijo, não deixem de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, curtir, compartilhar, comentar para ajudar a tia Rafa e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!